Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise trazida a todos pela Ford College. Olha só, a nossa missão hoje é bem especial. Vamos atuar como verdadeiros mestres da engenharia. A gente vai montar uma máquina de altíssima precisão. Essa máquina, no caso, é a apresentação final do projeto Capstone, estruturada para durar ali, cravado, de 10 a 15 minutos. Nós vamos construir isso diretamente sobre o que vimos na nossa última lição, lembra? Aquela onde integramos evidências de desempenho e os visuais técnicos. Pois é, o objetivo agora é juntar todas essas peças de uma forma impecável, criando uma apresentação de pesquisa sobre a prova de história ou Proof of History que seja absolutamente inquestionável no seu rigor e na sua clareza. E bom, a gente com certeza vai se divertir um pouco construindo algo tão preciso assim. O nosso projeto de montagem de hoje está dividido em 5 sessões bem cirúrgicas. Primeiro, a preparação do projeto final, seguida pela estrutura dos slides, as notas do orador e anexos, depois, os testes e a avaliação, e a gente fecha com a conclusão e os próximos passos. Simples assim. Vamos direto para a sessão 1, a preparação do projeto final e a coleta dos nossos materiais de trabalho. Para começar qualquer construção técnica, a gente precisa de matéria-prima de qualidade, certo? Aqui nós temos 3 materiais vitais. O primeiro é o documento de afirmações sintetizadas, que traz todas as hipóteses ordenadas e as evidências que dão suporte a elas. O segundo é o esboço dos slides, que vai servir como nosso mapa técnico super detalhado. E por fim, o terceiro material são os visuais anotados, junto com os scripts daquelas figuras reprodutíveis. É o seguinte, sem essas 3 peças operando em total harmonia na nossa bancada, o motor da nossa argumentação técnica simplesmente não vai ligar, sem chance. Isso nos leva à seção 2, a estrutura dos slides. Esse é basicamente o chassi da nossa apresentação. O que é realmente fascinante sobre essas especificações é a janela super rigorosa de tolerância de tempo. Dá uma olhada na tabela. O resumo executivo, por exemplo, tem que levar no máximo 1,5 minutos. A visão geral do mecanismo, de 2 a 3 minutos, e por aí vai. E por que ser tão chato com isso? Bom, seguir essas métricas à risca é como instalar um sistema de resfriamento de ponta. Isso garante que o mecanismo não superaqueça e que a gente não perca o controle do tempo durante a apresentação ao vivo, principalmente quando estamos na frente de pesquisadores super exigentes. Então, o ponto crucial de tudo isso se resume nesta equação muito elegante. Uma afirmação é igual a um slide que contém um visual que leva a uma conclusão. Essa é literalmente a regra de ouro da clareza. Quando a gente mantém esse nível de minimalismo, como apenas uma afirmação central e um diagrama de alto contraste por tela, o cérebro de quem está assistindo consegue processar toda aquela complexidade técnica sem nenhuma fricção. Sem dor de cabeça, sem confusão, é direto ao ponto. Beleza, avançando para a seção 3, notas do orador e anexos. Essa é a fiação oculta do nosso sistema. Observem bem essa microestrutura. Essa é a fórmula infalível para as notas de quem está apresentando. Cada segmento da sua fala precisa durar exatamente entre 80 e 120 segundos. E a ordem lógica é a seguinte. Primeiro, você declara a conclusão, logo depois explica o mecanismo, aí você aponta para a evidência, já antecipa uma pergunta metodológica e, para fechar, constrói a ponte que indica os dados de reprodutibilidade. É um roteiro totalmente à prova de falhas para manter a cadência perfeitamente sincronizada. E o apêndice de reprodutibilidade? Bom, ele é o manual técnico da sua pesquisa. É lá que você lista os scripts exatos, os hashes de dados com a certificação adequada e, claro, os detalhes do ambiente de execução. É exatamente isso que prova para qualquer banca avaliadora que as suas descobertas não são só opiniões ao vento ou algum truque visual. É engenharia pura, verificável, que permite a geração independente de todas as figuras principais. O que nos leva diretamente para a seção 4. Testes e avaliação. Chegou a hora do nosso teste de estresse. Aqui a gente tem os critérios obrigatórios de aprovação. São os nossos verdadeiros checkpoints. Prestem atenção, precisamos de 2 simulações rigorosamente cronometradas. Uma fidelidade absurda de 90% na compreensão das conclusões pela audiência. Uma média de clareza maior que 3,5 de 5 e, no mínimo, uma figura reproduzida com sucesso. Sabe, falhar nessa clareza ou na reprodutibilidade é a mesma coisa que ter engrenagens rangendo forte na sua máquina. Exige uma recalibração imediata e edições cirúrgicas para consertar o problema. Para a gente entender bem o peso da rastreabilidade, é só comparar esses 2 cenários. De um lado, você tem uma falha catastrófica, caminhos perdidos, comandos esquecidos. Isso destrói a sua credibilidade em segundos durante uma sabatina de perguntas e respostas. Do outro lado, o sucesso total.
Uma biblioteca perfeitamente organizada, onde você consegue lembrar ou apontar instantaneamente para o script exato e para a citação bibliográfica correta, caso surja algum questionamento surpresa. Depois de sobreviver a todo esse estresse, a nossa máquina precisa ser bem embalada, né? Os formatos para entrega final exigem um arquivo de slides totalmente editável. Você também precisa de uma versão em PDF com imagens em altíssima resolução para evitar aqueles gráficos borrados que ninguém gosta. Além disso, um arquivo zip contendo todo o seu código e os apêndices. E, crucialmente, o slide final de bibliografia com todas as licenças de terceiros bem documentadas. Essa formatação profissional é literalmente a última camada de tinta na nossa máquina. E, finalmente, chegamos à seção 5, conclusão e próximos passos. O grande momento do lançamento. Para a gente fixar bem esses conceitos antes de terminar, existem 3 princípios finais que garantem que todo o seu material seja altamente persuasivo. Primeiro, a clareza do mecanismo, mostrando sempre os passos lógicos de causa e efeito. Segundo, a rastreabilidade das evidências, vinculando absolutamente toda afirmação a um dado reprodutível. E terceiro, a economia de tempo. É preciso priorizar o conteúdo de forma implacável para sempre respeitar o tempo da sua audiência. O que nos deixa com uma pergunta final e bem provocativa. O seu projeto sobreviveu ao teste de estresse? Olha, construir um conjunto de slides tão polido e tão bem documentado não é só preciosismo. Isso prova para potenciais parceiros e para grandes institutos de pesquisa que sim, um conteúdo técnico extremamente denso pode ser apresentado com um rigor altíssimo, uma baita elegância visual e total transparência metodológica. E toda essa preparação super rigorosa serve como a base perfeita para o nosso próximo passo na jornada, o panorama dos institutos de pesquisa sobre a Solana. Com todo esse arsenal argumentativo em mãos, fica muito mais natural interagir e engajar com parceiros institucionais de peso. Para explorar mais esse conteúdo e ter acesso a uma infinidade de outros recursos fascinantes sobre a Web3, não deixem de acessar ford.college. Muito obrigado por acompanharem mais esta análise e continuem construindo com rigor. Até a próxima!